Paz, amados, vamos falar hoje de Juízes, capítulo 6, onde Gideão aparece na história como um, uma pessoa improvável que Deus levantou para libertar os israelitas. Então, a história dá-se o seguinte, porque nessa época os israelitas, eles vinham sendo perseguidos pelos midianitas. E aí Deus levanta Gideão para libertar o povo. Mas existia um desenrolar antes disso aí, que era o seguinte: o povo israelita eles viviam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles deram as costas para Deus. Então, desde Josué, a morte de Josué, que o povo começou a adorar deuses. E aí, esquecendo do Deus de Israel. Então, Deus deixou que isso acontecesse. Então, eles viviam muito perseguidos. Os midianitas, eles perseguiam, eles destruíam as plantações, os animais, e eles tinham que fugir. Muitos deles iam para as montanhas, viviam nas cavernas. Então, a coisa ela foi se agravando ao passar do tempo. Por quê? Isso aí foi gerado pela teimosia do povo de Israel, né? Que deu as costas para Deus. Deus Deus quer ser exclusivo na vida do seu povo. Mas no andar da história, acontece muito isso. As pessoas começam a esquecer. Então, aqui foi um esquecimento de Deus e começaram a introduzir deuses pagãos no meio do povo, e aí Deus não convive com isso. Então, veja só, Deus deixou, e esse aí foi crescendo, crescendo, até um ponto que eles já não aguentavam mais essa perseguição, e aí eles vão até Deus e pedem socorro, como está discorrendo aqui no 6, capítulo 6. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus. O Senhor, quando quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse. O profeta veio de Deus e falou a verdade a ele. Do que por que Deus estava deixando isso acontecer. Porque Deus libertou o povo israelita do Egito, da escravidão, trouxe para essa terra, tirou o povo que morava lá, os amorreus, e colocou o povo de Israel lá, o povo escolhido. Mas com o passar do tempo, eles dão as costas para Deus. E aí Deus deixa que as coisas aconteçam. Se era desse jeito que eles estavam, aí foram conduzindo isso. Eles foram cometendo erro atrás de erro e os midianitas começaram realmente a perseguir ferrenhamente eles. E chegou esse ponto. Então Deus aparece para Gideão através de um enviado. Ele manda um anjo falar com Gideão, como acontece aqui no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrã. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido. Veja a que ponto. Então, o povo de Israel, eles faziam as coisas até escondido dos midianitas, porque eles perseguiam mesmo. Eles eram implacáveis. Então, ele estava aqui trabalhando escondido, quer dizer, preparando o alimento da família. E aí o anjo chega. Então, continuando aqui, para que os midianitas não
o encontrasse. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Você que está me vendo, o Senhor é com você, você é corajoso. E o Senhor tem uma promessa na sua vida. Você, meu amado, pode estar sentindo nesse momento de turbulência que estamos passando por causa desse Covid-19, que mudou toda a estrutura aí, não só do país, aqui no Brasil, mas também o resto do mundo aí, vivendo esse momento de turbulência aí, de problemas socioeconômicos e tantas outras coisas aí que aconteceram por causa disso aí, como desemprego, perda de parente. Então, muitas pessoas hoje elas estão sofrendo e muitos até com depressão por conta disso. Mas essa palavra também é para você que está numa situação aí adversa, uma situação de dificuldade, que muitos podem até estar achando assim que não tem saída, olhando para si assim e se achando um fracassado, uma pessoa que não tem como mudar a história. Mas se Deus está com você, levanta a cabeça, Deus tem uma promessa para você. Deus vai fazer uma obra como fez aqui na de Gideão. E a gente vai ver aqui o que Gideão vai nos ensinar com a sua história aqui e com o que ele vivia, de acordo com a palavra de Deus. Então, você que está se sentindo nessa situação de dificuldade, que está passando por uma tribulação muito forte, a palavra de Deus ela é para você erguer a cabeça, mudar a sua história. Mas como é que eu faço isso? Procurando Deus. Se você está afastado, está com a fé enfraquecida, fortaleça ela através da palavra. Busque a palavra, busque a orientação de Deus, e Deus vai dar o caminho, porque Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa para você, Ele tem uma promessa para mim. Então, Deus está falando através aqui da sua palavra para nos alertar, para nos ensinar, para nos mover, para que a gente possa fazer um transbordo também na vida de outras pessoas. Quando a bênção chegar, nós temos que compartilhar isso aí. Deus quer comissionar você para fazer, para abençoar outras pessoas. Então, você sinta-se fortalecido com a palavra do Senhor e a promessa que Ele tem para você. Então, continuando aqui, diz o seguinte aqui, ó. O anjo disse que você era corajoso, falando para Gideão aqui. O Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso? Então ele começa a questionar o anjo. Por que Deus deixou acontecer isso com o povo dele? Aí, onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas? E não é isso a verdade. A verdade é que o povo é que abandonou Deus. E Deus, ele não entra em situações nem ambientes que não aprove, não é, o caráter de Deus. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio. Mas se você segue um caminho que não é o dele, ele não vai. Ele não vai estar com você. Faça uma pergunta assim. Quando você tiver uma dúvida, ou se você for para algum lugar, alguma situação, pergunta assim: Jesus faria isso? Certa vez eu vi uma pessoa dizer isso assim: Jesus faria isso? Jesus entraria aqui? Jesus tomaria essa decisão? Se pergunte em algumas situações. Então aqui Deus está falando, Deus deixou livre-arbítrio. Então eles queriam adorar esses deuses, deram as costas a Deus e aconteceu o que aconteceu. Eles começaram a ser perseguidos, saqueados, então afrontados por esse povo. Então veja só, então ele nos abandonou e nos entregou os midianitas. No 14 diz assim, ó,
Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, ordenou. Se Deus está dando ordenança a você, como Jesus diz, ide e pregai a toda a criatura, né, até os confins da terra. Ide ou vão, depende aí da tradução. Mas veja só, ele está ordenando ele para ser o líder, para guiar o povo nesse confronto e sair vitorioso. Vá com toda a força e livre o povo de Israel dos midianitas. Deus está mandando. Sou eu quem está mandando que você vá. Deus está dizendo assim: sou eu. Eu sou Deus de todos os exércitos, eu mando todas as coisas. E se eu estou à frente de uma guerra, você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. Eu serei vitorioso. Se eu colocar Deus na frente da minha vida, na frente das minhas posições, na frente dos meus projetos, na frente dos meus estudos. Erga a cabeça, meu irmão. Vai estudar, você que é mais jovem, ou então, porque para você ter uma bênção não tem idade. Então eu quero uma bênção, você tem que buscar, tem que orar, você tem que buscar ler a palavra, se fortalecer, porque isso aí vai gerar dentro de você uma força que você não vai entender, mas é Deus trabalhando você na sua alma. E o inimigo, ele quer sua alma. Mas Deus, ele quer salvar você, ele quer sua alma. Então Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te dar força. Você vai olhar para frente e vai dizer assim: não, Deus está comigo e eu vou chegar lá e com a vitória. Porque Cristo morreu por nós, a vitória já foi decretada a esse mundo que já é de maligno. Deus já venceu quando ele foi crucificado. Então creia nisso, creia na palavra. Então, continuando aqui, ó. Então Gideão, ele ouve tudo isso aí, mas ele fica assim intrigado. Então Gideão respondeu: Senhor, como posso liberar Israel ou libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, ou seja, da descendência de Manassés, que foi o primeiro filho de José, lá no Egito. Então, essa descendência de Manassés. Então, ele diz que a família dele era pobre. E veja só, o que ele diz mais? Ó. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Veja como Gideão se sentia. Ele se sentia assim, ele tinha um grau de inferioridade muito grande, muito elevado para dizer uma coisa dessa. Mas Deus, ele olha os improváveis. Se você for ver na Bíblia, quando, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para os outros, né, que tinham um porte maior, os mais velhos, para ungir como rei. Mas Deus disse: não, eu quero aquele garoto ali. E viu a história, a vitória de Davi sobre Golias, e depois seria o primeiro rei de Israel. Então veja só, quer dizer, ungido por Deus, porque teve Saul antes, mas não foi da vontade do Senhor. Mas veja só, então olha o que acontece aqui. Ele diz isso, então ele se achava uma pessoa incapaz, uma pessoa improvável para guiar um povo em uma batalha e sair vitorioso. Mas Deus disse: não, porque Deus, ele quer usar os improváveis para mostrar a glória dele, o poder que ele tem para, para levantar qualquer um que esteja caído, para tirar os grilhões dos cativos, daquelas pessoas que estão amarradas a tantas coisas do mundo, não é? Como vício, como às vezes um delito que a pessoa cometeu e está lá no cárcere e acha que não tem mais esperança, mas Deus, Jesus Cristo é a esperança. Então, ele diz assim, ó, eu estou contigo, você vai vencer. Por quê? Porque ele está na batalha, você colocou Deus na frente dos seus projetos, das suas necessidades, daquilo que você está
está precisando, e Deus ele vai operar, e ele vai conceder isso para você, essa bênção vai, né? Receba essa palavra. Mentalize a vitória em Cristo Jesus. Então diz assim, ó, então ele diz isso aí, ele se coloca numa situação de inferioridade muito forte. Menos importante. Aí, mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Deus está no barco. E Deus não vai deixar você fraquejar. Deus é Deus. Você vai vencer. Como Gideão venceu. Se continuar. E em outro vídeo a gente vai falar sobre a vitória. Sobre a batalha e a vitória de Gideão. Então veja só. Então ele diz assim, ó, porque eu ajudarei você, esmagará todos os midianitas. Veja só, grave isso aí. Como se eles fossem um só homem. Então ele vai pegar aquele exército, aquele número de midianitas, que era muito mais volumoso do que os israelitas, muito mais poderosos, e Deus ia dizer assim, eu vou esmagar como se fosse um. Então eu vou pegar assim, ó, e vou destruí-los. Porque afronta o meu povo, porque afronta aquele que é meu, aquele que eu estou de olho, aquela pessoa que vai caminhar comigo. Então, o povo escolhido, Deus deixa, em muitas passagens da Bíblia, porque eles cometem esses percalços, essas situações aí de teimosia, né, de idolatria, porque Deus abomina idolatria, aqueles que idolatram coisas que não a Ele. Deus quer ser adorado, Ele quer ser exclusivo na sua vida. Então, Ele abomina isso. Então, muitas vezes, aqui a gente vê na Bíblia, Deus irado por conta disso. Então, Ele deixa, por quê? Para ensinar. Porque as pessoas, elas precisam ser doutrinadas, elas precisam aprender. Então, o aprendizado na tribulação se aprende, na adversidade, naquele momento de escassez, no momento que você está vivendo, que você está sem trabalho, que você está. Às vezes você olha assim, você diz, poxa, não tem um trabalho, não tem. O que é que eu vou fazer? Mas Deus, aquilo ali vai te fortalecer na fé. E Deus, você crendo, Deus quer ver você crer, você depositar nele a confiança. E ele vai te dar a vitória e vai te derramar a bênção